Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para você que está ingressando no curso técnico em Design de Interiores. Eu sou a professora Fernanda Ros Fagundes, faço parte do quadro de professores do curso técnico em Design de Interiores da ETEC Vasco Antônio Venchiarutti de Jundiaí, São Paulo. E estou aqui para lhe apresentar a lista dos materiais que você vai precisar para realizar os seus trabalhos nas disciplinas de desenho técnico, arquitetônico, de observação e de ilustração. Esses materiais você vai utilizar já desde o início do curso, no primeiro módulo, e vai continuar utilizando-os durante todo o curso. Então, seja muito bem-vindo a esse universo do design de interiores, a nossa ETEC e bons estudos! Para a realização dos trabalhos de desenho técnico e arquitetônico, você vai precisar de uma prancheta. Na nossa ETEC, nós já contamos com esses laboratórios de desenho, ou seja, são as salas com as pranchetas. Nós chamamos de pranchetários. Embora a nossa ETEC já possua essas salas equipadas com pranchetas que têm régua paralela, é aconselhável que o aluno sempre tenha algum suporte para concluir seus trabalhos em casa. Isso quando as aulas retornarem para salas de aula físicas. E será imprescindível nesse momento para iniciar os seus estudos enquanto as aulas estão ocorrendo à distância. Dessa maneira, você deverá optar por apenas uma dessas alternativas apresentadas para realizar adequadamente os seus desenhos durante o curso. A primeira alternativa é uma régua T, que será descrita na sequência. A segunda é uma prancheta com régua fixa, que também terá sua descrição logo mais. A terceira opção é uma prancheta portátil com régua paralela, que também será descrita na sequência. E como quarta opção, pranchetas caseiras, que você pode pesquisar diversos modelos que tem na internet. Lembrando que ela tem que ser no tamanho A3 e que tem que ter pelo menos uma régua fixa. Desses três modelos de régua, régua T, régua fixa e régua paralela, a mais prática, portanto com um valor mais elevado, é a régua paralela, assim como nas pranchetas que nós temos na sala de aula física da nossa ETEC. Um segundo modelo seria a régua T. Não é tão prática quanto a régua paralela, mas ainda é mais prática do que trabalhar com uma prancheta que tem a sua régua fixa. Portanto, uma prancheta com régua fixa não é tão prática para trabalhar, mas é a que tem um valor mais acessível, mais fácil de ser viabilizada nesse momento aí na sua casa. Essa primeira opção, que é a régua T, ela tem esse nome porque recebe esse formato, tem essa parte cinza de plástico, que é chamada de cabeçote, que é a parte que encosta na borda de uma mesa, que você vai utilizar aí na sua casa, e tem essa outra parte com madeira no meio e acrílico nas bordas, que é a parte que você realmente vai utilizar na realização do desenho. Uma régua T com um comprimento de 60 centímetros já vai ser suficiente para realizar os trabalhos durante o curso. É suficiente para o tamanho de folha A3. Marca e modelo de referência é essa da Tridente 5306. Em toda a apresentação, em alguns materiais serão apresentados marcas e modelos de referências, mas apenas para que você possa conhecer o produto no momento da compra e comparar com outras marcas para ver qual que é o melhor custo-benefício, ou seja, não é obrigatório
comprar os materiais nas marcas apresentadas aqui. Apenas servem como referência para solicitar o material correto no momento da compra, poder verificar todas as suas características e aí sim comparar com outras marcas e modelos. O outro modelo que nós temos é essa prancheta tamanho A3 com prendedor de papel em acrílico, que é essa parte aqui, que nós chamamos de régua fixa. Marca de referência é a Tridente. Tem assim com esse acabamento em fórmica branca, tem também no MDF cru, ou seja, que não recebeu nenhum acabamento por cima do MDF. Aí tanto faz, o modelo que você encontrar já está ok. E como que você vai usar a sua prancheta com régua fixa no momento do desenho? Você vai apoiar o seu jogo de esquadros na régua fixa e com isso você pode realizar tanto as linhas verticais utilizando apenas um esquadro e utilizando os dois esquadros ao mesmo tempo para conseguir realizar as linhas horizontais. Por isso que essa é a prancheta menos prática das opções apresentadas, mas é a que tem um valor mais acessível. Essa daqui, por exemplo, eu improvisei na minha casa utilizando uma peça de acrílico que eu já tinha no tamanho A3. Parafusei, né? Primeiro eu perfurei uma régua que eu tinha em casa, graduada mesmo, em acrílico de 40 centímetros, perfurei a régua, perfurei essa chapa de acrílico. Em uma loja de materiais de construção, comprei parafusos, borboletas e deixei essa régua fixa nessa prancheta. Então, eu consegui na minha casa improvisar essa prancheta com régua fixa. Na internet, vocês vão encontrar diversas outras opções de pranchetas caseiras. Lembrando que tem que ter no mínimo essa característica, tamanho A3 e pelo menos uma régua fixa como essa, para que você possa apoiar o seu jogo de esquadros. Também existe a prancheta portátil com régua paralela. Lembrando que a régua paralela é o modelo mais prático para ser trabalhado em uma prancheta. Ela tem no tamanho A3 ou A2. Nesse caso, a diferença de preço entre uma e outra é pequena. Então, se você estiver com a possibilidade de investir um valor mais elevado em uma prancheta, porque essa daqui dos modelos apresentados é a que tem um valor mais elevado, compense então investir em uma de tamanho A2, porque depois, se futuramente, fora do curso, você precisar usar essa prancheta com um tamanho de folha maior, você vai conseguir também, porque a A2 é maior que a A3 e a diferença de valor é pequena. Ela é dobrável, né? Então é nesse cavalete e depois você pode guardar nessa maleta para transportar para onde for necessário. Mas não é um modelo prático para ser levado para a escola em todos os dias de aula, porque ela tem um peso razoável. Mas é muito prática para você utilizá-la na sua casa e depois guardar nessa maleta nos momentos em que você não estiver trabalhando com ela. Precisamos também de um jogo de esquadros. Por que um jogo de esquadros? Porque não pode ser apenas um, tem que ser esses dois aqui. Um deles tem 45 graus nas duas pontas, nessa ponta e nessa outra aqui. E aqui 90 graus, que é um ângulo reto. O outro esquadro tem 30 graus em uma ponta, 60 em outra e 90 graus aqui também nesse canto, o outro ângulo reto. Ele tem que ser de acrílico, que é um material com uma resistência muito maior do que o plástico convencional e não pode ter graduação, ou seja, não pode ter aqui aquela divisão de centímetros e milímetros, tem que ser assim
lisos, sem graduação, sem divisão, porque nós vamos trabalhar com o escalímetro em diversas escalas. Então, aquela graduação ela não ajuda, pelo contrário, atrapalha. Se você tiver na sua casa aquele jogo de esquadros escolar, o que nós chamamos de jogo de esquadro escolar é aquele de plástico e que tem graduação, tem essa divisão de centímetros. Se você tem um jogo desses na sua casa e usou bastante, você vai perceber que as suas bordas estão já gastas, vão ficando até com um pequeno serrilhado. Por quê? Porque o plástico não é tão resistente quanto o acrílico e isso acaba prejudicando a qualidade do desenho. Esse material, como ele tem uma boa durabilidade, se você tiver alguém na sua família, algum tio, alguma prima, alguém que já estudou nessa área de design de interiores, arquitetura, engenharia, provavelmente tem esse material em boas condições e poderá lhe emprestar. Então é um material que, se for bem cuidado, tem uma longa vida útil e é o mesmo material utilizado já há muito tempo em todos os cursos nessa área. Outra característica desse material é que esse maior lado do esquadro de 45 graus e esse lado aqui que tem o ângulo reto de 90 graus e o ângulo de 30 graus, eles têm um comprimento de 30 centímetros. Esse é um tamanho ideal para ser trabalhado nessas folhas tamanho A3. Por quê? Porque nós temos esse mesmo jogo de esquadros com esses mesmos ângulos bem maiores ou bem menores. Esse tamanho, que tem o comprimento de uma régua de 30 centímetros, como nós estamos habituados a visualizar, é um tamanho ideal para que não fique muito grande, para que não quebre ao ser transportado para a escola e também para que não fique muito pequeno e você não tenha que emendar as linhas no momento do desenho. Marca e modelo de referência é esse, Desetec 2632 e 2532. Outro material imprescindível para o desenho técnico é o escalímetro, também de comprimento total de 30 centímetros. Então, seu comprimento de ponta a ponta também deve ter 30 centímetros. Esse escalímetro triangular número 1, ele contém as escalas 1 para 20, 1 para 25, 1 para 50, 1 para 75, 1 para 100 e 1 para 125. Como ele é triangular, ele tem duas escalas de cada lado, portanto, essas 6 escalas. É importante que você compre o modelo onde as escalas 1 para 75 e 1 para 125 possuam a divisão correspondente a cada 1 metro. Aqui, como está nesse exemplo da escala 1 para 50, aqui a gente vê 50, então significa que é o lado que contém a escala 1 para 50 e a sua divisão vai do 0 até o 1, depois 2, 3 e assim por diante. Tem alguns modelos que nessas escalas 1 para 75 e 1 para 125 vai do 0 até outras marcações, não passa pelo 1, já vai para outras dimensões e isso acaba ficando muito confuso na hora de trabalhar com esse escalímetro. E é importante também que ele não seja de metal, porque o escalímetro de metal não tem a precisão tão boa como esse, que é feito de uma espécie de plástico na cor branca. Marque modelo de referência, o Tridente 7830/1. Seja de qual marca for, tem que ser esse número 1 e para ter certeza, verifique se em cada lado do escalímetro tem esses números 20, 25, 50, 75, 100 e 125. Você também vai precisar de um compasso. Compasso profissional costumam ter os valores muito elevados. Como nós não vamos utilizar tanto assim,
Pode ser, nesse caso, um compasso escolar, mas pesquise um que tenha boa qualidade, principalmente que tenha um bom controle da sua abertura, porque eu não sei se você já teve a experiência, que não é boa, de você começar a desenhar um círculo e ele vai abrindo conforme você vai girando o compasso. Isso acontece porque essa abertura ela não tem um bom controle, ela vai abrindo indevidamente enquanto você utiliza esse compasso. Tem esses de metal com valores bem acessíveis. O de metal normalmente costuma ter uma qualidade um pouco melhor do que aqueles que são todos de plástico, mas também tem algumas marcas que são de um plástico de boa qualidade. Então, precisa pesquisar qual é o melhor custo-benefício que você encontra aí na loja, na papelaria, onde você vai comprar os seus materiais. Aqui, então, nós temos marcas diversas e com valores bem variados. Você vai precisar também de lapiseiras técnicas. Elas recebem esse nome porque elas precisam ter essa parte metálica, porque é essa parte que vai apoiar no esquadro ou nas réguas T ou régua paralela para você poder fazer o seu traçado. Na pontinha depois nós temos o grafite, mas o que deve apoiar na régua ou no esquadro é essa ponta metálica, nunca o grafite. Essas lapiseiras, elas têm o diâmetro na sua ponta de 0,3, 0,5, 0,7 ou 0,9. Embora existam todas essas medidas, é desaconselhável comprar a 0,3 para quem está começando, já que a sua grafite é muito fina e quebra com facilidade. E acaba entupindo a ponta da lapiseira e é difícil para desentupir, tem que desmontar praticamente metade da lapiseira para ver se consegue desentupir, tirar o grafite que está quebrado aqui na sua ponta. Portanto, se você puder comprar apenas uma lapiseira, que seja 0,5, porque com ela, se você usar com a mão mais leve, ou seja, menos força no momento do traçado, você consegue uma linha aparentemente fina. Com o peso normal da mão, vai ser uma linha 0,5, média. E se você forçar um pouquinho mais, vai ser uma linha um pouco mais grossa, como se fosse uma 0,7, uma linha um pouco mais grossa. Mas se você puder comprar duas, que seja a 0,5 e a 0,9, no momento de reforçar um desenho, uma alvenaria representada em uma planta baixa ou um corte, esteticamente, visualmente, o seu desenho vai ganhar muita qualidade, tendo esse traçado com uma linha mais grossa, feita com essa lapiseira 0,9. Se você puder comprar 3, então compre a 0,5, a 0,7 e a 0,9. Mas a 0,5 e a 0,9 já vão resolver muitas coisas nos seus desenhos. E se você puder, só uma, então que seja a 0,5. Uma marca de referência é a Pentel. É uma marca clássica, bem vista no mercado, nessa área de lapiseiras, tem uma excelente qualidade, mas tem um valor bem elevado. Então, existem diversas outras marcas com valores bem acessíveis no mercado. O importante é ter essa característica, essa ponta metálica. E um detalhe também muito importante é que toda lapiseira ela deve ser muito bem cuidada, ou seja, se for uma marca menos conhecida do que a Pentel ou até uma Pentel, se ela não for bem cuidada, ou seja, se cair no chão de ponta, ela pode ser danificada, seja uma Pentel ou seja de uma marca mais simples. Então, se você tiver uma lapiseira com uma marca mais simples e cuidar bem dela, você vai conseguir trabalhar durante todo o curso com ela. É claro que ela não vai ter a mesma vida útil que uma Pentel, mas pelo menos durante os 3 módulos do curso, você provavelmente vai conseguir trabalhar bem com elas, seja de qual for a marca.
Você vai precisar comprar grafite nos diâmetros das lapiseiras que você comprou. Então, se você comprou uma lapiseira 0,5, vai ter que ter um grafite 0,5. Comprou uma 0,9, vai ter que ter um grafite 0,9 e assim por diante. A graduação dos grafites recebeu a sua nomenclatura na língua inglesa, sendo H para hard, que significa duro, B para blend, que significa suave, e F fine point, que é ponta fina. E quanto maior o número, mais acentuada a característica indicada pela letra. Comece comprando a graduação HB ou B, que são intermediárias, até descobrir qual graduação é a mais adequada para a sua mão. Então, agora que você vai começar a realizar esse tipo de desenho, talvez você ainda não saiba se você tem uma mão pesada ou leve para trabalhar no desenho técnico. Talvez você não tenha percebido se a sua mão transpira um pouquinho a mais. E se você tiver então um grafite muito macio que deixa muito material no papel e uma mão úmida passando por cima desse resíduo de grafite na folha, pode manchar a folha. Então, talvez um grafite um pouco mais duro seja mais adequado para a sua mão. Então, por isso que aconselhamos que você comece com essa graduação intermediária e ao longo do curso vai conhecendo a sua mão para saber qual graduação será mais adequada para o seu caso. Uma marca de referência é a Pentel. Nesse caso, o valor do grafite, mesmo sendo da Pentel, que é essa marca renomada, não é tão elevado. E é bom que invista em uma boa qualidade de grafite. Nesse caso, não vale a pena economizar. Você também vai precisar comprar caneta nanquim descartável. Uma com uma ponta fina, uma com uma ponta média e uma terceira com uma ponta grossa. Existem diversas marcas dessas canetas. Nós não vamos falar exatamente o número, porque vai que na loja que você for comprar, naquele dia não tem o número que nós indicamos como a mais fina. Então, você compra a mais fina que tiver naquele momento. Depois, procura uma intermediária e uma mais grossa. Por quê? Porque aqui, diferente das lapiseiras, você não vai poder trabalhar com o peso da sua mão. Porque se você fizer isso, você vai estragar a ponta dessa caneta. Então, é indicado que você tenha uma fina, uma média e uma grossa. Você vai trabalhar com essas canetas no desenho arquitetônico. Pode trabalhar também no desenho técnico e futuramente no desenho ilustrativo. Antes, quando as pessoas desenhavam somente na prancheta e não no computador, então há muito tempo atrás, as canetas elas não eram descartáveis, as canetas nanquins, elas eram recarregáveis. Mas hoje em dia não compensa trabalhar com esse tipo de caneta recarregável, porque nós trabalhamos pouco com essa caneta nanquim. Então, se você trabalhar com uma caneta recarregável, mas não usa ela com frequência, a tinta vai secar dentro dela e aí você também vai ter que desmontar toda a caneta, colocar de molho, água com um pouquinho de detergente, até dissolver aquele nanquim que ficou ressecado ali no corpo da caneta, no mecanismo dela, montar novamente, e são peças muito frágeis, muito delicadas, e nesse momento da lavagem você pode acabar danificando a sua caneta. Por isso que a gente aconselha, então, considerando todo esse custo-benefício, essas canetas nanquim descartáveis. Você vai precisar também de uma borracha plástica nesse formato retangular, quando você precisar apagar maiores áreas no seu desenho, e essa nesse suporte com formato de caneta. Então, a borracha plástica que está aqui no centro, e você tem esse suporte de caneta que acaba sendo muito indicado para apagar detalhes. Então, no desenho técnico e arquitetônico, nós costumamos apagar alguns detalhezinhos, costumam ser necessários na realização do projeto. No desenho ilustrativo,
vocês verão com os professores que vão lecionar essas disciplinas que nós normalmente não utilizamos a borracha, tá? Mas aqui no desenho técnico, arquitetônico, ou seja, na prancheta, aí sim a borracha é permitida. E temos marcas e modelos diversos, então no momento da compra, verifique a qualidade e a praticidade. Bigode é essa espécie de vassourinha que nós temos nesse cabo de madeira, esses pelos com cerdas naturais para não arranhar a folha de desenho e que nós devemos utilizar sempre depois que utilizamos a borracha. Quando utilizamos a borracha para apagar uma parte do desenho, fica aquele farelinho de borracha em cima da folha. Aí eu brinco que nós temos que criar o tique nervoso de usar a borracha, em seguida já usa o bigode, ou seja, já limpa a sua folha, tira todo aquele farelinho de borracha de cima dela, para que quando você passar o esquadro ou a régua novamente por cima da folha, aquele farelinho não borre a sua folha de desenho. Então já deu para você perceber que a limpeza da folha é imprescindível, tem que ser um desenho limpo, preciso, e esses materiais ajudam nisso. Esse é um material que você não encontra em papelarias convencionais, apenas em papelarias especializadas. Se você não encontrar, também pode ser um daqueles pincéis chatos de pintor com uma largura razoável, só que o custo vai ser muito parecido ou talvez até um pouco mais elevado que esse bigode. Então compensa pesquisar esse material, e um pincel de pintor desses mais largos vai ter, né, basicamente a metade da largura desse bigode, ou seja, você vai ter que passar mais vezes em cima da sua folha para conseguir limpá-la. E se for com esse bigode, 2, 3 passadas na folha, você já consegue mantê-la limpa. Você vai precisar também de uma pasta tamanho A3 ou um canudo para levar as suas folhas para a escola, para guardar os seus trabalhos, mesmo que seja em casa, poder organizá-los, dividi-los por disciplina. Então, nós temos diversos modelos de pastas. Temos essas daqui de plástico com esse fecho de clique, ou temos aquelas de plástico com fecho de elástico, que é aquele modelo mais convencional. Essas de plástico têm o valor mais acessível. Temos essa que tem esse couro sintético, zíper, esses plásticos dentro, que nós chamamos de pasta portfólio. Essa daqui já tem um valor bem mais elevado, né? Então não tem necessidade para utilizar uma pasta desse modelo enquanto você está estudando. Mas está aqui, para quem tiver interesse, existe também esse modelo. O bom da pasta é que aqui, além das folhas, você já pode levar também o seu jogo de esquadros, o seu escalímetro, o bigode e outros materiais. No canudo, você consegue apenas levar as suas folhas enroladas devidamente para que elas não amassem e o escalímetro ali no meio delas, dentro do canudo. Os outros materiais, jogo de esquadros, bigode, etc., aí de qualquer maneira você vai precisar de uma pasta, nem que seja no tamanho A4, que é metade dessa do tamanho A3, para poder levar esse material sem ele ser danificado. Então vamos lá, folha tamanho A3. Para você ter uma ideia, a folha tamanho A4, que é aquela que nós costumamos utilizar em casa, na nossa impressora doméstica, esses documentos que nós estamos acostumados no dia a dia, que é quase no tamanho de um caderno universitário, é metade do tamanho dessa A3. Então, essa A3 é exatamente 2 folhas tamanho A4, tá? Isso já serve como referência no momento da compra, porque no começo a gente acaba confundindo muito os tamanhos visualmente, se é A3 ou se é A2, isso tanto no momento da compra do papel, quanto no momento da compra da pasta.
Então, se você estiver na dúvida, pegue um caderno universitário e deixe ele aberto, porque aí você vai ter uma folha de cada lado do caderno universitário e somando essas duas partes é aproximadamente o tamanho A3. Você pode comprar um bloco de papel sulfite nesse tamanho, porque com certeza vai utilizar mais de um bloco ao longo de todo o curso. Um bloco costuma ter 50 folhas. E além de ser no tamanho A3, compre também com margem, como está aqui nessa imagem, porque isso acaba aumentando pouca coisa no custo desse bloco de papel e facilita muito, agiliza muito o seu trabalho na hora de realizar as suas atividades durante as aulas. Então, essa margem já está pronta, aí você vai começar apenas desenhando o seu carimbo aqui no canto inferior direito e já vai poder começar a realizar os seus trabalhos. Você também vai precisar de uma fita crepe para fixar a sua folha na prancheta, seja na prancheta com régua fixa, seja na prancheta com a régua paralela, seja na mesa da sua casa, onde você vai trabalhar com a régua T. De qualquer maneira, a sua folha terá que ficar fixada. Para isso, nós utilizamos fita crepe. Ela também precisa ser de boa qualidade. Existem diversas marcas, mas cuidado com alguma que tiver um valor assim muito abaixo das outras. Suspeite, porque pode ser uma fita que no momento que você colar na superfície, seja na prancheta, seja na sua mesa, ela vai deixar aquele resíduo de cola. Na hora de tirar da sua folha, vai acabar rasgando a beirada da sua folha. Então, invista em uma fita crepe de boa qualidade e que tenha uma largura aproximadamente de 18 milímetros, ou seja, um pouquinho menos que 2 centímetros. Essa largura já é suficiente, não precisa ser maior do que isso. É interessante que você também tenha uma trena metálica que seja pequena, pode ter 1 ou 2 metros, ali junto com seu material de desenho, porque no momento da realização dos seus projetos, se você ficar na dúvida e pensar assim, poxa, será que uma mesa com 30 centímetros de diâmetro é suficiente para desenhar aqui ao lado do meu sofá? E aí você abre a trena e verifica esses 30 centímetros, ou 40, ou 50, e vai já criando esse raciocínio, você já vai criando essa relação com as medidas na hora de realizar um projeto. Isso é mais interessante do que decorar números, você vai já desenvolvendo uma percepção própria para o desenvolvimento dos seus projetos. Temos para isso diversas marcas e modelos, até aquelas que nós recebemos como souvenir, lembrança de alguma empresa, pode ser, não tem problema. Até uma fita métrica de costura, se você não tiver alguma como essa metálica, para começar pode até ser aquela fita métrica de costura. Existem outros materiais que também é interessante que você tenha eles sempre à mão, que um momento ou outro você vai acabar utilizando ao longo do curso. Então, o estilete com lâmina estreita acaba sendo mais indicado na hora de apontar os lápis de desenho de observação, que nós veremos na parte de material para desenho ilustrativo. É interessante também ter lixa de unha, porque essa lixa de unha você poderá utilizar tanto para acertar a ponta do grafite que vai no compasso, como a ponta do grafite desses lápis que você vai apontar com estilete, e também poderá utilizar essa lixa de unha para apontar e limpar o esfuminho, que também nós veremos nessa parte do material para o desenho ilustrativo. Também é interessante você ter uma calculadora simples em mãos, pode ser também a calculadora que tem no celular, não precisa ser científica. No curso de design de interiores realizamos apenas cálculos básicos. Tesoura, seja essa em bastão, seja líquida, apontador para apontar o lápis de cor e tesoura. Também é interessante você ter isso aí sempre próximo no seu material. Modelos e marcas
diversas. Para que você tenha um desenho técnico sempre limpo, como já foi dito, isso é muito importante, é necessário que você limpe todo o seu material de desenho, a prancheta, o escalímetro, o jogo de esquadros, as mãos. E para isso, então, você pode utilizar um pequeno borrifador, como esse que nós temos aqui, uma embalagem pequena, para que no momento que você leve para a escola, não fique pesando na sua mochila ou na sua pasta. Uma flanela ou um pano macio para limpeza, pode ser uma camiseta velha também. E esse borrifador ele tem que ter álcool, mas pode ser aquele álcool comum para limpeza, não precisa ser esse de 70 graus. Marcas e modelos diversos, nesse borrifador você até pode aproveitar embalagens de mertiolate ou de outros produtos que já tem esse borrifador. Aqui é um material opcional. É bom saber que existe, né? Que vocês conheçam esse tipo de material, mas a sua compra é opcional. É o circulógrafo, mais popularmente conhecido como bolômetro. Marca e modelo de referência da Tridente, esse D2. Existem outros menores, ou seja, com menor número de círculos, e ele serve exatamente para isso, para que você possa desenhar os círculos. Isso acaba sendo necessário quando nós desenhamos uma planta baixa e temos que representar a abertura, o arco da abertura da folha da porta. Também, se você for fazer uma planta baixa e for desenhar as bocas de um fogão, acaba sendo muito prático, porque círculos pequenos é um pouquinho mais difícil de ser realizado com o compasso, mas já esse arco de abertura da porta é mais simples com o compasso. Por isso que esse material é opcional, não é obrigatório. Também como opcional existem esses gabaritos para peças sanitárias, para que no momento que você for desenhar a sua planta baixa, quando você for representar uma bacia sanitária, um lavatório, um tanque, uma pia de cozinha, banheira, chuveiro, você já tem essas peças aqui com o seu desenho já formado e você só transfere isso para a sua folha. É uma espécie de régua vazada, onde você contorna esses desenhos com a sua lapiseira e você já tem eles prontos no seu projeto. E esses modelos A7 e A22 têm o mesmo jogo de peças, só que aqui na A7 você vai ter essas peças na escala 1:50 aqui na parte de cima e 1:100 aqui na parte de baixo. E nessa A22 você vai ter esse mesmo jogo de peças na escala 1:25. Normalmente nós trabalhamos em projetos com essas escalas, 1:50, 1:75 e em algumas ocasiões 1:100. Mas também nada impede que você tenha que trabalhar em escalas menores, que terão um desenho maior, como a 1:20 ou 1:25. Se, por exemplo, você for realizar o projeto apenas de um ambiente, de um banheiro, de um local pequeno. Então, esse gabarito ajuda, mas também não garante que você vai conseguir desenvolver os seus projetos em todas as escalas. Nessas duas peças, você consegue apenas 3 escalas. Agora, vamos começar a falar dos materiais que serão necessários na realização dos desenhos ilustrativos. Aqui nós incluímos também o desenho de observação. Você vai precisar de um bloco de papel Renault para desenho. Popularmente, ele é conhecido como papel Canson, assim como outras marcas. Como eu costumo dizer, ninguém diz curativo flexível, e sim Band-Aid, mas Band-Aid é a sua marca. Mas é assim que nós identificamos esse produto. A mesma coisa com esse papel, porque Canson é marca. Mas é assim que nós acabamos, popularmente chamando esse tipo de papel apropriado para o desenho.
Aqui, olha, de outras marcas, acaba dizendo, ó, bloco desenho, para não utilizar, né, fazer uma referência a uma marca do concorrente, então eles descreveram como bloco desenho. Ele pode ser na cor branca ou creme, tem que ser no tamanho A4. Então, nessas aulas de desenho ilustrativo, você vai trabalhar com uma folha de tamanho menor, ou seja, é metade de uma folha A3, é o tamanho mais convencional, aquele que nós usamos na nossa impressora doméstica. Ele pode ser branco ou creme, marcas e gramaturas diversas, e é recomendado que ele tenha uma gramatura a partir de 140. Então, aqui nós temos esses modelos, olha, esse da marca Canson, uma linha mais escolar, porque a Canson também tem uma linha mais profissional, que esse papel vai ter uma gramatura maior, mas nessa linha mais escolar, de valor mais acessível, que já será suficiente para realizar os trabalhos de desenho ilustrativo, ele tem a gramatura de 140. Já nessa outra marca aqui, tem a gramatura de 180. E esses blocos de Canson costumam vir com 20 folhas. Pode comprar um bloco, porque provavelmente você também vai utilizar mais de um bloco desse papel durante todo o curso. Outro material imprescindível para o desenho ilustrativo são os lápis para desenho. O mais conhecido de custo acessível é esse da Faber-Castell, que é o Regente, e nós temos também diversas graduações do seu grafite. Então, aqui você pode começar com essas graduações 2B, 4B e 6B. Lembrando que a 6B é o grafite mais macio aqui desses três. Existem algumas cartelas dessa empresa, da Faber-Castell, que já tem algumas graduações e que acabam tendo um valor mais acessível do que se você comprar eles individualmente. Então, pesquise antes de realizar a compra. Você vai precisar também de uma caneta hidrográfica Fine número 4. Então, o diâmetro aqui da sua ponta é de 0,4 na cor preta, porque dessa marca você tem essa caneta em diversas cores, mas vai precisar apenas da cor preta. Então, marque modelo de referência, essa Stabilo Point 88. Tem assim o seu corpo laranja, a tampa preta, como está aqui nessa imagem. É interessante também comprar esse lápis borracha nessa cor amarela. Esse lápis é bem tradicional, como a gente brinca, é aquele lápis que promete apagar caneta, mas não apaga muito bem, mas ele é bem interessante para ser utilizado nesses desenhos ilustrativos. Marca e modelo de referência é esse Eco da Faber-Castell também. Esfuminho é esse material que você vai poder utilizar a lixa de unha para limpar e apontar as suas pontas, porque esse material ele é todinho de papel. Imagine que é um lápis, né? Tem esse formato de lápis, mas ele é todo em papel. Ele serve para suavizar os traçados que você realizar com grafite, com seu lápis grafite. Existem diversas marcas e existem diversos números desse material. Quanto maior, mais grosso, tem uma maior espessura esse lápis, digamos assim. Então, só que também o seu valor acaba sendo mais elevado. Você pode comprar uma espessura intermediária, o número 2, 3 ou 4 já será suficiente. É interessante você ter também nesse seu material para desenho ilustrativo uma caneta corretiva, o corretivo líquido. Nesse corpinho de caneta fica bem prático. Tem essa marca de referência, mas existem diversas marcas também. Isso é interessante para trabalhar em alguns detalhes. Existe também essa borracha maleável
conhecida popularmente como limpa-tipo. Então é uma espécie de massinha que você vai moldando, ela vai amassando, ela vai mudando seu formato. Originalmente ela tem esse formato aqui quadradinho, dependendo da marca, e você vai amassando e moldando, e ela serve para retirar o excesso de grafite que tem na sua folha. Existem também diversas marcas desse material. E você vai precisar também de uma caixa de lápis de cor aquarelável com 24 cores ou mais. No primeiro módulo, você não vai utilizar ele na maneira aquarelada, você vai utilizar ele apenas a seco. Então, se você já tem uma caixa de lápis de cor convencional, ou seja, que não seja aquarelável, você pode utilizar. Mas se você tiver que comprar uma caixa de lápis de cor, então já compre aquarelável, porque no primeiro módulo você não vai utilizá-lo assim, mas no segundo e no terceiro módulo vai. Então você não vai precisar depois comprar um outro material. Você já poderá utilizar o mesmo, tanto a seco como na maneira aquarelável. Concluímos a apresentação da lista dos materiais que você vai precisar adquirir para o primeiro módulo do curso. Esses materiais continuarão sendo utilizados ao longo de todo o curso e talvez você tenha que comprar um complemento, um tipo de papel ou algum outro material específico, mas são coisas pontuais e esporadicamente. O material básico que você vai precisar utilizar na maioria das aulas é esse que acabou de ser apresentado. Futuramente você vai ter que comprar um material complementar de ilustração no segundo e terceiro módulo, mas é uma lista bem menor, é apenas um complemento, se comparado a essa que foi apresentada. Esses materiais vocês podem comprar boa parte dele em papelarias comuns, como a Calunga, que é uma grande rede, né, que tem lojas em diversos locais e com um valor bem acessível. Então, na parte de bloco de papel, com certeza vocês vão encontrar na Calunga, pasta, lapiseiras, caneta nanquim. Vocês vão conseguir encontrar também lápis de cor, diversos materiais, borrachas, compasso, muitos materiais vocês vão conseguir comprar na Calunga, que tem uma loja em Jundiaí, mas que também vende pela internet, ou outras papelarias com valor bem acessível. Pesquisem bastante antes de comprar, porque esses valores costumam variar muito, e apenas alguns materiais mais específicos, como um jogo de esquadros e um bigode, como já foi comentado, ou aquele também, o limpa-tipos, que é aquela borracha maleável, ou seja, um material ou outro que você vai precisar recorrer a papelarias especializadas em desenho técnico e ilustrativo. Aqui nós temos o nome de algumas, por exemplo, a Albatroz, que tem uma loja física em Jundiaí, mas que também realiza entregas aqui na região. Temos a Universitária, que fica em São Paulo, mas que vende pela internet, assim como a Projetista e diversas outras. Então pesquisem bastante antes de realizar a compra, calculem também se essa taxa de entrega, esse frete, se compensa comprar em uma determinada loja ou em outra. Avaliem o prazo de entrega de acordo com as datas que os professores dessas disciplinas passarem para vocês. Então, verifiquem com os professores dessas disciplinas que vão precisar utilizar esses materiais com vocês, em quanto tempo que eles precisam que vocês estejam com esse material em mãos para iniciar as atividades. Porque normalmente nós já estamos habituados a iniciar o semestre, o módulo, com os materiais mais básicos, folha sulfite tamanho A4, um lápis comum mesmo,
que pode ser de desenho ou de escrita comum, para dar um tempo de vocês pesquisarem esses materiais, comprarem e eles chegarem. Então, isso tudo leva um certo período, por isso, comecem a pesquisar o quanto antes, para que dê tempo de realizar uma boa pesquisa, realizar a compra e esperar a entrega do seu material.